Glória a ti, ó nosso Deus, glória a ti, Rei dos céus consolador, Espírito de verdade, tu que estás presente em tudo e enches tudo, tesouro de bens e doador da vida, vem, habita em nós, purifica-nos de toda mácula e salva ao bondoso as nossas almas. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo desta tão maravilhosa série. Para mim, uma das mais edificantes deste canal, que é a série Evangelho capítulo por capítulo. Série em que eu leio em cada episódio um capítulo inteiro de um dos evangelhos ditos canônicos, os evangelhos de Marcos, de Lucas, de Mateus e de João, pelo menos nessa primeira fase do projeto. E fazemos isso sequencialmente, ou seja, completamos uma sequência de um evangelho e partimos para outro. Pela graça do todo bendito Senhor, conseguimos completar a leitura dos capítulos todos do Evangelho de Marcos, o mais antigo dos evangelhos, e agora estamos iniciando aqui a leitura do Evangelho de Lucas. Como sempre digo, tudo depende da vontade do Senhor. Então não sei dizer se eu vou conseguir completar essa série. Mas a intenção é essa. Que o Senhor possa sempre nos usar como instrumentos de sua vontade. Meus amigos, então hoje damos início a essa leitura já desde o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Eu estou fazendo aqui uso desta versão da Bíblia. Desta versão do Novo Testamento, dessa versão dos Evangelhos, é a tradução feita por Frederico Lourenço, que é um escritor português, muito versado no idioma grego, foi premiado já várias vezes com suas traduções de textos gregos clássicos, e ele entrou numa empreitada grandiosa de traduzir a Septuaginta, a versão do Antigo Testamento da Torá em grego, que era a versão conhecida, amplamente conhecida, né, do texto das escrituras judaicas transportadas para um texto, era a versão grega, a Septuaginta, né, a versão dos 70, que é, sim, diferente em muitos aspectos, tanto quanto de aspectos da tradução em significado, quanto da própria formulação e maneira de arrumar o texto daquela versão do Antigo Testamento que chega a nós pelas versões que não se baseiam na Septuaginta. Então, que vão usar o texto masorético, né? Como todos sabem, o Novo Testamento, todas as versões dele são conhecidas em grego. Ele foi concebido em grego. Então, o Frederico Lourenço, ele fez esse trabalho tanto da Torá, tanto da antiga, do texto, né, do chamado Antigo Testamento, segundo os cristãos, quanto do Novo Testamento, de 27 livros, né, os 4 evangelhos, as cartas dos apóstolos, os atos dos apóstolos, né. E então ele ofertou essa tradução. Aí alguém pode dizer assim: tudo bem, interessante, né, a Septuaginta, mas qual é o grande caso da tradução dele do Novo Testamento, já que, como você mesmo disse, todas as versões são em grego? Não tem grandes mudanças, mas eu gosto muito do tipo de exposição que ele faz a respeito dos aspectos etimológicos do texto. Algumas considerações que ele faz sobre o nexo histórico da coisa são interessantes também. Nem tudo que ele diz é a maneira como eu compreendo, mas é interessante essa reflexão. Então é um tipo de Bíblia que serve também como estudo. E traz um frescor, né, de significados, de maneiras novas de descrever esse texto,
claro que sem mudar a substância dele. Então, aqueles que notarem uma diferençazinha aqui, da forma como eu estiver lendo esse texto, saibam qual é a origem dessa tradução. Muito bem, meus amigos. Como eu sempre digo, ou como disse no início da leitura do Evangelho de Marcos, quando começamos essa série, eu sou um devoto de Sri Ramakrishna Paramahansa, que foi um santo indiano que extrapolou muito aquilo que podemos caracterizar como hinduísmo, ok? Mas ainda assim a cultura de Thakur era uma cultura do Sanatana Dharma, uma cultura védica, uma cultura vedântica, uma cultura Bhakti Yoga. Então podemos dizer que ele é um personagem que vem desse escopo, ainda que quem conhece o mínimo de Sri Ramakrishna sabe que ele extrapola qualquer definição. Mas eu sou um devoto de Sri Ramakrishna. Mas eu sou alguém que nasceu numa cultura cristã, nasci num país cristão, nasci num lar cristão. Durante a minha vida professei formas de cristianismo diferentes. Na minha infância eu era católico. Depois da minha vida adulta me tornei adheso ao cristianismo oriental bizantino, ao cristianismo ortodoxo, à igreja ortodoxa russa. Eu me tornei um ministro religioso. Essas histórias que a maior parte das pessoas que acompanham esse trabalho que eu faço sabem já bastante. Então, o que eu vou apresentar aqui é a leitura desse texto e comentários que têm a ver com esse escopo. Uma pessoa que é devota de Sri Ramakrishna, que tem uma aproximação muito grande com as escolas Bhakti Vedânticas, ou seja, as escolas vedânticas teístas, que interpreta o nexo espiritual por esse diapasão, mas que também tem uma cultura cristã, e eu posso dizer até que uma avançada cultura cristã, considerando o meu envolvimento muito intenso com uma forma tradicional de cristianismo durante muito tempo. Então, aqueles que observarem o que eu estou dizendo aqui e às vezes estranharem um pouco o paradigma, devem se lembrar desta nota. Quem está falando isso é um cara que é devoto de Sri Ramakrishna e tudo mais, né? E aí qual é o ponto? O ponto não é que aqui eu esteja apresentando a interpretação correta das coisas ou a luz verdadeira sobre esse tesouro espiritual que é o Evangelho. Não. A perspectiva de quem estiver vendo esse vídeo é que interessante não saber da opinião, do modo de ver, do modo de compreender de alguém que tem essa curiosa conformação. Ser um devoto de Sri Ramakrishna e ao mesmo tempo ter uma cultura dentro do cristianismo mainstream e tudo mais. Então, essa que é a questão, essa que é a graça, que é a riqueza que pode ser encontrada aqui. Aqueles que quiserem uma interpretação ortodoxa de qualquer uma das escolas cristãs devem buscar o quê? Análise, reflexões e vistas desses próprios formuladores. E com certeza vão encontrar muitas coisas boas, né? Vocês não vão ter dificuldade de encontrar na internet pessoas que façam uma explanação do Evangelho sob o ponto de vista da Igreja Bizantina, sob o ponto de vista da Igreja não calcedoniana, sob o ponto de vista da Igreja Católica Romana tradicional, com o ponto de vista da Igreja Católica Romana de viés mais progressista, dos protestantes históricos, dos evangélicos pentecostais, talvez de adventistas, talvez de mormons e de espíritas. Vão encontrar. Se trabalharem um pouco, pesquisarem um pouco, vão encontrar sempre esse tipo de abordagem. Então, o que vocês vão ter aqui vai ser uma pessoa que ao mesmo tempo foi muito envolvido com uma forma tradicional de cristianismo e que hoje entrega todo o seu coração e mente a um paradigma orientado pelas luzes de Sri Ramakrishna e por essa perspectiva que eu chamo de Bhagavatismo, o culto ao Senhor dos devotos pelas escolas teístas vedânticas. Então, assim, é curioso, é um ponto de vista diferente, sem dúvida nenhuma diferente. Não sei se existem tantos devotos de Sri Ramakrishna que foram diáconos da Igreja Ortodoxa Russa por aí. Então vocês podem aproveitar disso. Mas sempre tenham essa percepção. Falo isso porque algumas pessoas vão querer comentar esse vídeo e tudo mais. Tem umas pessoas que são assim, tem... O Thakur dizia, né? Existem pessoas que estão na semente de Vishnu, pessoas que estão na semente de Shiva. E tem as pessoas, aí sou eu que estou dizendo, que tem as sementes da sem noçãozice. E aqui eu deixo um desafio para a dublagem automática do YouTube.
Quer dizer, pessoas que são sem noção, pessoas que não têm educação, pessoas que são meio, né, que comentam as coisas de um modo tosco, de um modo agressivo, de um modo com questionamentos que não cabem. Eu não estou me explicando aqui ninguém, não estou querendo conquistar nenhum tipo de grupo, seita, de fazer nada, não. Então, sejam um pouco mais compreensivos com o que tal oferecimento que eu estou oferecendo aqui, né? E tirem o melhor proveito. Qual é o melhor proveito? Se Deus permitir, que cresça anseio, amor no coração de quem possa acompanhar essas leituras. É a minha busca. Fazer com que o meu coração queime. Que possa fazer o coração de vocês queimar também. Vamos lá, meus amigos. O Evangelho segundo Lucas tem o seu primeiro capítulo, que é o seguinte: a dedicatória a Teófilo, Zacarias e Isabel, pais de João Batista, a anunciação feita a Maria, a visita de Maria e Isabel, o cântico de Maria, o nascimento e a circuncisão de João Batista, o cântico de Zacarias. Esses serão os tópicos desse primeiro capítulo. Nós vamos ler ele integralmente. Eu vou fazer comentários a respeito do que está sendo dito durante, né, a leitura, assim. Porque é um texto grande, então nós precisamos comentar, né, em partes. Uma vez que muitos já lançaram mão à obra de compor uma narrativa sobre os assuntos que se cumpriram entre nós, em conformidade com o que nos transmitiram aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servidores da palavra, também a mim, que investiguei tudo com exatidão desde o princípio, me aprouve escrever ordenadamente uma narrativa para ti, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a certeza dos assuntos em que foste instruído. Muito bem. Primeiro de tudo, né? Frederico Lourenço aponta isso no seu comentário introdutório do Evangelho de Lucas, que o Evangelho de Lucas é um texto considerado pelos especialistas na língua grega como um grande primor de concepção, sobretudo no seu início. Ele é considerado muito bem escrito em grego. É um grego erudito. É um texto muito refinado. Digo na forma, ok? O que nos leva a considerar quem está falando essas palavras aqui, quem está escrevendo esse texto, quem é a pessoa que está dizendo isso. A pessoa que está dizendo isso é o evangelista que concebeu este evangelho, que não é nominado em nenhum momento, mas que é pela tradição considerado um homem chamado Lucas. Esse homem chamado Lucas atribui-se a ele também a autoria dos Atos dos Apóstolos, indicando que ele era, muito provavelmente, um discípulo de Paulo de Tarso, de São Paulo. E de que ele não seria um homem judeu, ele seria um não circuncisado. Essas características a respeito do autor desse evangelho, elas são marcadas pela tradição. Isso significa dizer que não é exatamente uma afirmação em nenhum momento do texto e algo que nós podemos assim cabalmente dizer. Mas a tradição cristã aponta para esses aspectos. Há dúvidas a respeito de quem são os autores de todos os 4 evangelhos, ok? Menor dúvida, sem dúvida, o evangelho de João, porque sabe-se que é o discípulo amado que escreveu o evangelho. Mas o nome dele era João, aí já são outros 500. Mas vamos chegar lá quando lermos o evangelho de João, se Deus permitir, vamos tratar disso. Então, eu já falava aqui do evangelho de Marcos também. Quem foi Marcos? Foi um discípulo de Pedro? Será que o evangelho de Marcos são as memórias de São Pedro? Dúvidas. E a respeito aqui de Lucas, a mesma coisa. Mas vamos convencionalmente chamar o autor do evangelho de Lucas e entender que o mesmo autor do evangelho de Lucas é o autor dos Atos dos Apóstolos. Convencionalmente se dá assim. Então o que acontece aqui? Ele está no início dizendo que já foram feitos outros registros a respeito da vida de Jesus, né? Uma vez que muitos já lançaram mão à obra de compor uma narrativa sobre os assuntos que cumpriram entre nós.
Ou seja, os assuntos da fé. Em conformidade àqueles que nos transmitiram desde o início, ou seja, que eles receberam. Aqui está muito claro que o autor desse evangelho não é alguém que viu esses eventos, mas é alguém que conhece essa cultura espiritual, que recebeu essa transmissão, que recebeu essa tradição. De quem? Daqueles que foram testemunhas oculares e servidores da palavra, ou seja, que conviveram com o Senhor. E também ele diz, além disso, eu investiguei, eu estudei o assunto, né? Então por isso ele escreve uma narrativa para esse tal Teófilo, que disse aqui, excelentíssimo. Quem é esse Teófilo? Há dúvidas a respeito disso, mas aparentemente é um devoto cristão, que é alguém que pertence a algum tipo de aristocracia. Essa é a ideia que se chega. O Frederico Lourenço faz alusão a isso, que a caracterização de excelentíssimo Teófilo provavelmente vem disso, não apenas de um elogio às características excelentes, de um modo mais vago, de um tal Teófilo. Okay? Para que conheças a certeza dos assuntos em que fora instruído, ou seja, este Teófilo foi catequizado na fé em Cristo. Então, para que ele tenha certeza sobre os assuntos da qual ele foi catequizado, o Lucas aqui apresenta a sua versão. Muito bem. Havia nos tempos de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote de nome Zacarias, da classe de Abiás, e sua mulher era uma das descendentes de Abraão, e o nome dela era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, cumpridores irrepreensíveis de todos os mandamentos e preceitos. Cumpridores irrepreensíveis de todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham tido nenhum filho, porque Isabel era estéril e ambos estavam já avançados nos seus dias. Então, o ponto é que Zacarias era um sacerdote da classe de Abiás, ou seja, ele era pertencente a uma das muitas classes sacerdotais do Templo de Jerusalém, das quais a classe de Abiás era uma delas, acho que de 24 classes. Então, isso estabelecia uma ordem dessas classes realizar o serviço de adoração a Deus no grande templo, o único templo dos judeus, a casa de Deus, o Templo de Jerusalém. Então, isso aqui nos dá uma conformação também histórica, né? Ele está dizendo, né, no tempo do rei Herodes, dá um lugar histórico, rei da Judéia Herodes, né, vassalo do Império Romano. Você tinha uma representação ali dentre os judeus, que era o rei Herodes. E nesta época, então, esse Zacarias servia nesta classe sacerdotal. Ok? E dizia que ele e a mulher era de uma linhagem espiritual que adivinha de Abraão, a importância disso é muito grande. Então eram pessoas assim, de uma elite espiritual, mas que viviam sob o opróbrio da falta de fertilidade. Eles não tinham filhos. E já eram idosos. Aconteceu que, exercendo Zacarias como sacerdote diante de Deus, na vez da classe dele, coube-lhe, segundo era hábito do sacerdócio, entrar no templo do Senhor para queimar incenso. E toda a multidão do povo estava lá fora rezando na hora do incenso. Ou seja, ele, de acordo com a sua escala de serviço, digamos assim, da sua ordem sacerdotal, tinha os dias em que ele ia servir no templo do Senhor. Ele está querendo dizer no Santo dos Santos. Os judeus criam que o templo de Jerusalém era a casa de Deus, literalmente. Então eles iam lá e no Santo dos Santos o Senhor habitava e era servido. Por isso que para os judeus a destruição do templo de Jerusalém não foi simplesmente o muito desagradável de ter uma casa de oração destruída, de ter uma igreja destruída. Não. Foi um lugar único, casa de Deus, que não era substituível e não pode ser substituído. Então os judeus estão em suas sinagogas.
Mas o templo de Jerusalém era a única casa de Deus. Então, ele ia até o altar porque era a câmara profundamente íntima do relacionamento do sacerdote com o Supremo Senhor. Não é? Então, o Zacarias estava lá queimando incenso, ofertando incenso, né? Senhor, eu te clamo, escuta-me, Senhor, que a minha oração se eleve a ti como um incenso. Não é? Então, e que o levantar das minhas mãos seja como um sacrifício vespertino. Então, a hora do serviço, da oferta do incenso ao Senhor. Apareceu um anjo, apareceu-lhe a Zacarias, né? Apareceu-lhe um anjo do Senhor de pé do lado direito do altar do incenso. E Zacarias agitou-se ao ver o anjo, e o medo caiu sobre ele. Disse-lhe o anjo: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua súplica, e a tua mulher Isabel gestará para ti um filho, e por-lhe-ás o nome de João, e será para ti alegria e regozijo. E muitos se alegrarão com o nascimento dele. Será grande diante do Senhor, e nem vinho nem bebida intoxicante beberá. E de um Espírito Santo estará pleno. E de um Espírito Santo estará pleno. Já no ventre da sua mãe, e a muitos dos filhos de Israel reconduzirá para o Senhor, Deus deles. E ele próprio irá à frente dele, no espírito e no poder de Elias, no espírito e no poder de Elias, para voltar os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à sensatez dos justos, a fim de aprontar para o Senhor um povo preparado. Ou seja, uma declaração poderosa. Primeiro, tudo isso, né? Zacarias está num lugar altíssimo, elevado mesmo, mas, né, espiritualmente muito alto, mais alto, impossível de se conceber. Uma grande honra. Ele pertence a essa classe de homens especiais que servem a Deus no Santo dos Santos, na câmara mais secreta e sagrada da casa de Deus. Então ele tem uma visão de um ser que é não humano. Então aqui diz, né? Apareceu-lhe um anjo do Senhor de pé ao lado direito do altar do incenso. Frederico Lourenço, autor aqui da tradução, diz: apareceu-lhe, pode ser dúbio, indicar que ele viu, mas será que estava lá? Eu não consigo perceber essa dubiedade no texto. Aparentemente o que o texto diz é que apareceu para ele um ser, que é caracterizado como anjo. Anjo é um mensageiro de Deus. Não se fala aqui da forma do ser. Nós temos outras passagens escriturais em que são descritas as formas desses mensageiros. Aqui não está sendo descrito. Então, há essa caracterização. Apareceu, evidentemente que ele é tomado de assombro. Mas o ser diz para ele, para que ele não tenha medo, que ele veio atender a sua súplica, a sua oração, e veio conceder a ele e à esposa um filho amado, que eles tanto desejavam. Só que além de ser um filho, esse será um filho profundamente especial. Será alguém cheio de poder de Deus. Porque um Espírito Santo, né? Ele, o Espírito Santo, estará pleno. Estará pleno de um Espírito Santo. Aqui não está a caracterização pela forma do texto que o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele exatamente, mas sim que ele será dotado de um Espírito Santo e que ele terá características excepcionais, como esse asceticismo, né, de não beber bebidas intoxicantes, nem vinho, nem outras coisas. A caracterização aqui, né, é que posteriormente Zacarias e Isabel entregam o menino João ao voto de Nazireu, que era um tipo de voto que os pais davam para que a criança fosse preparada para viver de modo profundamente ascético. Esse voto de Nazireu poderia ser assim, advindo dos pais, que faziam com que os filhos fossem desde sempre esses ascetas, ou uma pessoa poderia tomar esse voto durante a vida. Poderia ser temporário, ou poderia ser durante um tempo. João Batista, como conhecemos pela sua iconografia, ele tem essa característica, né, de ser alguém extremamente ascético. Então é dito isso, mas é dito muito mais.
é dito que ele terá um papel fundamental na organização espiritual do povo de Israel e que ele será alguém que vai levar esses até Deus e irá à frente de Deus. Não é? E aí diz, pelo poder e espírito de Elias. Aqui toda uma grande questão, né? Sempre vão se perguntar se o Messias é apontado por Elias. Elias já havia desaparecido do mundo há muito tempo, sendo levado aos céus. Então a expectativa de uma volta de Elias seria um Elias, o mesmo Elias materialmente descendo no céu, ou seria uma reencarnação de Elias, ou seria alguém que iria cumprir o papel profético de Elias. Esses três significados, eles estão sempre em questão. Aqui o texto diz, né? Ele próprio está à frente dele, do Senhor, Deus deles, no espírito e no poder de Elias, para voltar os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes a dos justos, a fim de aprontar para o Senhor um povo preparado. Daí que vem a característica da tradição cristã de definir João Batista como precursor, aquele que prepara o caminho do Senhor, aquele que prepara os corações para a vinda do Senhor Jesus, né? Então o ponto aqui, ele é Elias, ou está fazendo o papel de Elias. Essas coisas ficam em aberto. O Senhor Jesus dirá a respeito de João Batista que ele era Elias que deveria ter voltado. Há uma maneira de caracterizar isso, é a reencarnação, é o papel de Elias. O outro significado é um pouco mais sem cabimento, né? O próprio Elias não desceu. Se ele é Elias, ou ele cumpre o papel de Elias, ou ele é a mesma alma que um dia veio como Elias. Esses assuntos, eles podem ser debatidos e podem ter as pessoas que acham que faz mais sentido uma posição ou outra, mas não há como definir isso aqui de um ponto de vista assim, pura e simplesmente pela análise do texto. Cada tradição tem a sua própria escolha. Ok? Muito bem. E Zacarias disse ao anjo: como saberei isso? Eu sou velho e a minha mulher avançada nos dias. E o anjo respondendo diz-lhe: eu sou Gabriel, aquele que está de pé na presença de Deus, e fui enviado para te falar e para te anunciar esta boa nova. Ou seja, Elias se sente perplexo. Ele olha aquele ser assombrado, que ele considerou ser um anjo, e ouve essas palavras, mas ele ainda assim é tomado de perplexidade e diz: ok, no Santo dos Santos, no santuário do Senhor, aparece um ser não humano, um anjo, um mensageiro de Deus, e me diz essas coisas, mas elas todas me parecem tão absurdas, porque eu já sou um homem muito idoso, a minha mulher é muito idosa, que complica muito mais a situação. Como teríamos um filho? Com que base acreditarei? Veja, Zacarias é um justo, um servidor de Deus, e um justo a ponto de ter despertado em Deus o sinal pelo seu clamor. Deus quis colocar Zacarias na sua lila, na sua missão. Ainda assim, Zacarias tem limitações. Ele não tem a capacidade de crer. Ele é tocado por um ceticismo profundo. Ele questiona o ser espiritual. Então o ser espiritual se apresenta: eu sou Gabriel, estou aquele que serve, né? Aquele que está de pé na presença de Deus. Ou seja, considera-se aqui que Gabriel, o anjo, é uma entidade, é uma personalidade, é um indivíduo perante Deus, que é outro. Aqui você tem essa compreensão. É uma hierarquização de seres. Então ele diz:
Eu fui enviado para falar e para anunciar a boa nova para você. E eis que ficarás mudo e incapaz de falar até o dia em que essas coisas acontecerem, como contrapartida de não teres acreditado nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo delas. Então aqui o ponto é: Gabriel indica que Zacarias falhou. Zacarias foi impiedoso. Então ele diz: até o dia que aconteça o nascimento desse menino que você duvidou, você vai ficar sem falar. Será impedido de falar. Aqui diz: em contrapartida pela sua descrença. O ponto é um castigo ou uma imposição de uma penitência? Também é uma condição a se pensar, não é? Para que ele pudesse falar após acontecendo, para dar graças a Deus pelo que ele veio e para refletir sobre a sua descrença. Qual era a base dela? Porque veja bem, se alguém oferece incenso em uma sala diante de um Deus que não vê, quando aparece então uma entidade servidora de Deus e fala tão miraculosamente sobre essas coisas maravilhosas, e você duvida, qual é o sentido de ir até o santuário do Senhor? Não somos nós assim também? Então, abro o meu altar, ofereço incenso, luzes, água, flores, pano, para o altar do Senhor. E em algum momento percebo uma luz, percebo uma manifestação, percebo uma graça viva. Fecho tudo? Acho que estou louco? Então por que eu estava fazendo ali? Era diante de coisas de plástico, de vidro, de madeira, de metal, de papel? Ou era sempre diante de Deus, sempre diante do seu trono, sempre diante dos seus pés, sempre buscando o ser, que realizamos um serviço de adoração? Então somos surpreendidos por ser de verdade? Somos surpreendidos pela vida espiritual existir? Pelo mundo do espírito ser real? É o que devemos meditar. E o povo aguardava Zacarias e admirava-se por ele se demorar no templo. À saída, ele não conseguia falar com eles, e perceberam que ele tivera uma visão no templo. E ele fazia-lhe sinais e permaneceu mudo. E aconteceu que, quando se cumpriram os dias do seu serviço, regressou para sua casa. Ou seja, ele tinha essa escala de serviço, né, da ordem de Abiás, que ele cumpria tantos dias, né, os serviços, sei lá, de 15 em 15 dias cada uma das ordens se revezava. Ele saiu do altar, o povo estava achando que estava demorando demais já, dentro do que estavam acostumados, a que alguém fosse lá oferecer o incenso a Deus. Ele demorou e quando voltou, ele voltou de um modo que as pessoas perceberam que algo estranho aconteceu. Que ele viu algo. Então ele começou a falar em sinais e tudo isso ficou confirmado. E depois do tempo do seu serviço, ele voltou para casa. Depois desses dias, Isabel, a mulher dele, concebeu e escondeu-se durante 5 meses, dizendo: assim procedeu comigo o Senhor nos dias em que viu com os olhos bons afastar a reprovação que era minha entre as pessoas. Ou seja, ela não esperava esse milagre mais, estava idosa, não estava mais fértil. Então veio. Então ela entendeu isso como uma vontade de Deus de dar a ela uma graça que ele durante tanto tempo não quis dar. Então Deus agora decidiu me abençoar. O que é um profundo senso de rendição. E era
causa de reprovação entre as pessoas. Por quê? Porque os judeus consideravam que não deixar descendência era um aspecto muito negativo. Era como morrer aquela linhagem, aquela família. Então, a graça de Deus manifestava-se numa casa com um primogênito, com muitos filhos, mas sobretudo com um primogênito para dar continuidade ao nome. Então, quando alguém envelhecia e não tinha deixado semente, isso era considerado que Deus estava desagradado com aquelas pessoas. E isso, sobretudo para alguém que vem de uma linhagem de Abraão, a qual o esposo é sacerdote do templo, era um motivo de vergonha, era um motivo de contradição. Então ela agradece a Deus por ter concedido a eles o rompimento desta mácula. Ao 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade da Galileia, cujo nome era Nazaré, para junto de uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando em casa em direção a ela, o anjo disse: Salve, favorecida, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e interrogava-se que forma de saudação seria aquela. Começamos a sagrada história do Senhor. Maria, uma virgem que foi desposada. Então mesmo Gabriel, que havia anunciado a Zacarias o advento daquele menino santo, que seria chamado de João, e seria aquele que iria preparar, iria à frente do Senhor, para ajudar o povo de Israel a reconectar-se com a sua mais profunda espiritualidade, se reconectar com o seu Deus. Este mesmo ser, essa mesma inteligência não humana, este anjo, este mensageiro de Deus, este que serve diante do trono do Senhor, foi até esta jovem, que era uma virgem desposada, ou seja, ela estava legalmente já conectada a um homem, José da casa de Davi, ou seja, um homem de descendência real, mas isso já não tinha mais peso político, peso social, tinha, mas não tinha, ele não era alguém que estava pronto para se tornar soberano de nada, ok? Só apontava que na sua família existia uma descendência do rei Davi. E ele então ela era casada, ela era já comprometida com esse José, mas ainda não tinha sido, não estava vivendo com ele, não é? Vamos ver o texto direitinho. Para junto de uma virgem desposada com um homem chamado José da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Por que é importante que fosse virgem? É que ela ainda não tinha concluído, né, o relacionamento marido e mulher, né, o relacionamento sexual, que viria depois do casamento ser concretamente formalizado. Então significa dizer que ela estava já comprometida com um homem, mas ainda não tinha estado com ele. Então o anjo vai a ela e diz: Salve, favorecida, o Senhor está contigo. Que é o que chamamos normalmente de Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave, salve, Maria, cheia de graça, aqui é traduzida mais literalmente como favorecida. É claro que quando você entende que alguém é dotado, é cheio de graça, significa dizer que essa pessoa recebeu um favor. A graça é um favor, ok? Então aqui, mais literalmente segundo o Frederico Lourenço, salve Maria, favorecida. Salve favorecida, o Senhor está contigo. Está falando com ela, né? Ela sabe que ela é Maria. Porque a oração que nós, né, temos Ave Maria cheia de graça, é para identificar que esse salve é com Maria. Ela perturbou-se com essas palavras e interrogava-se. Ela não perguntou ao anjo, ela perguntava a ela mesma: que raios é isso? Como assim, favorecida? Como assim o Senhor está comigo? E disse-lhe o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça junto de Deus.
E eis que conceberás no ventre e parturirás um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor dá-lhe o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó até o fim dos séculos, e do reino dele não haverá fim. Então, o anjo percebe o temor de Maria e diz a ela: fica tranquila, que o que acontece aqui é porque Deus olhou para você, não é? E concedeu a ela graça, ou seja, ela achaste graça junto de Deus. Então, diz o que vai acontecer, advindo dessa graça, que ela vai conceber um menino, que será chamado Jesus, e que será grandíssimo, a ponto de ser chamado de o Filho do Altíssimo, e Deus, o Altíssimo, dará a ele o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó até o fim dos séculos, e o reino não terá fim. Essas são as palavras do anjo. A qual Maria responde: disse Maria ao anjo: como será isso, uma vez que não conheço o homem? E o anjo respondendo lhe disse-lhe: um Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te sombreará. Por isso, o concebido é santo, e chama-se-á Filho de Deus. E eis que Isabel, tua parente, também ela concebeu um filho na sua idade, na idade dela, né? Na idade já bem idosa. E este mês já é o 6º da gravidez dela, a chamada estéril, porque não ficará impossibilitada da parte de Deus toda a palavra. O que ele diz para Maria? Não, ainda que não seja possível que uma mulher que não tenha tido relações com um homem possa conceber, será assim com você, porque Deus descerá sobre você. Diz aqui, não é? Mais literalmente: um Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te sombreará. E é por isso o concebido é santo, e chamará-se Filho de Deus. Quero dizer aqui claramente que, segundo essa mensagem, a gravidez, o nascimento, se dá através deste vínculo. Esta é a mensagem deste evangelho. Como eu li aqui o evangelho de Marcos começa já na vida pública de Jesus. O evangelho de João também, já na vida pública de Jesus. Mas os evangelhos de Lucas e de Mateus tratam da natividade, do nascimento do Senhor. E o que é dito aqui é que Maria é informada por um anjo que um ato extraordinário acontecerá com ela. Que essa criança nascerá assim. De modo tão extraordinário virá como veio João, filho de sua prima, que já era muito idosa e que não poderia mais ter filhos. Ou que já era madura fisicamente o suficiente para não poder mais ter filhos. Era prima de Maria. Mais velha que Maria. Bem mais velha que Maria. Maria era uma jovem. Isabel não. Então ele diz, assim como o extraordinário aconteceu lá, as pessoas diziam que ela era estéril, ok? Porque o ponto aqui da esterilidade é que a esterilidade é uma coisa que não tem a ver exatamente com a idade, né? Ela não teve filhos durante a fase jovem da vida dela. Mas o texto antes havia dito que eles estavam avançados em idade. Então era quase que uma certeza que ela não poderia ter filhos. E ela agora já estava com 6 meses da sua gestação. Então o anjo diz: porque não ficará impossibilitado da parte de Deus toda a palavra. Ou seja, Deus faz o que quer. Ele pode realizar isso que nós não concebemos materialmente. E o que está sendo explicado aqui é que é isso que se dá. Então toda a grande problemática é entender como nós podemos crer, como nós, pessoas do século XXI, podemos crer que uma mulher gerou a vida de um outro ser humano no seu ventre, sem que seja com a união do masculino e do feminino. Sem que Jesus seja filho de José, ou sem que Jesus seja filho de outra pessoa. Aqui nós vamos perceber que em toda essa narrativa existe esse drama humano.
Zacarias serve ao Santo dos Santos, serve a Deus no Santo dos Santos. Toda a ideia do serviço a Deus na casa de Deus concebe a crença no extraordinário, que existe um ser não visível que tem uma casa na qual é servido por homens. Mas quando Zacarias sente a presença viva de uma confirmação deste mundo extraordinário, ele não crê. Então agora temos Maria, também é temente a Deus, mas ela recebe uma notícia que faz com que ela tenha dificuldades. Então ela pergunta como isso pode se dar. E o anjo explica para ela que não se dará segundo a lógica do mundo, se dará por um ato absolutamente extraordinário. Como nós, pessoas do século XXI, podemos conceber isso? Com o maravilhamento. Com o mesmo maravilhamento que nos faz ir ao altar pela manhã, abrir a cortininha dele e dizer: todo aquele digno ou indigno que se lembra do Senhor de olhos de lótus, torna-se então purificado. Ó Senhor, concede-me a tua mirada. Todas as vezes que qualquer um de nós se coloca na solidão de nossos lares, ajoelhados diante do invisível, e dizemos palavras parecidas com essa, ou nós cremos, ou nós somos ridículos. A ideia é de que esta nossa vida aqui ordinária é a sombra da vida real. Então, todas as vezes que você tiver dificuldades, não se sinta sozinho. Zacarias duvidou. Maria não entendeu. Quem somos nós? Mas talvez essas escrituras sejam para que nós possamos superar a nossa dificuldade e que possamos acreditar que a vida real é divina. Muito bem. Maria disse: eis a escrava do Senhor, aconteça-me segundo a tua palavra. E retirou-se de junto dela o anjo. E aqui está a confirmação porque Maria é maravilhosa, porque Maria é digna de todo louvor, porque Maria é um modelo, porque Maria é um devoto puro, porque Maria precisa ser reconhecida como paradigma, porque ela ouviu essa história extraordinária sobre a sua vida que bagunçaria completamente o seu mundo, que a colocaria em situações tremendamente complicadas. E ela diz àquela criatura misteriosa, completamente, transtornadora de qualquer mentalidade comum. E ela diz: aqui está a escrava do Senhor, a escrava do Senhor. Você entende? Servo, como geralmente traduzido, já é pesado. Mas escravo é mais explícito, é mais escrachado, é mais óbvio que esta pessoa se vê completamente destituída da sua liberdade e do seu senso de independência para dizer: eu pertenço ao Senhor. E nesta condição, aconteça-me segundo a tua palavra, ou seja, ocorra com a minha vida aquilo que você está dizendo, anjo, se isso é a vontade do meu Senhor. E aí o anjo sai de perto dela, porque ele já comunicou a ela, e esta foi a resposta de Maria. Por isso que Maria é para ser vista mesmo com grande devoção, com profunda devoção. Então, aquelas formas antigas do cristianismo, o catolicismo romano, o cristianismo ortodoxo bizantino, a igreja ortodoxa não calcedoniana, as igrejas orientais, estou dizendo a igreja da Pérsia, e enfim, que cultivaram e guardaram profundo amor e devoção a Maria como paradigma da fé, estão 1 bilhão de vezes mais avançadas do que as formas miseráveis do cristianismo que tem desprezo por Maria.
assim, incontáveis anos-luz e éons à frente dessas formas horrendas de religiosidade que não conseguem perceber o tremendo de um ser como Maria. Nossa Senhora. Por que Nossa Senhora? Porque ela é como um poderoso general dentre os devotos. Como um devoto puro. É a força do Senhor na vida. Na tradição védica se diz, né? Bhakta, Bhagavata e Bhagavan são um. O Senhor, o devoto e sua escritura. Então, quando alguém contempla este texto, sendo cristão, e consegue ter desprezo por Maria, é porque esse é um imbecil completo, é um completo idiota, desprezível, que não pode compreender a espiritualidade desse texto. Ele é incapaz, pela vontade de Deus, incapaz. Não é possível contemplar esse texto e não ter profundo apego a Maria. Como alguém pode praticar a vida do cristianismo sem ter profundo apego a Maria, aquela que disse: eu sou a serva do Senhor, então aconteça com a minha vida o que é necessário para o seu plano. Quem de vocês, vagabundos, cretinos, nojentos e repugnantes, evangélicos e protestantes, imorais, pode, com as suas vidas ridículas, se comparar a Maria? Qual de vocês pode? Vermes! Então, é por isso que o que vocês têm não é uma religião. O que vocês têm é um tipo de coisa intelectual obscurecida. Porque vocês não conseguem reverenciar um devoto puro. E é isso que, no mínimo, Maria deve ser para qualquer pessoa que lê esta escritura. Muito bem. Levantando-se Maria por aqueles dias, foi apressada até a montanha para uma cidade da Judéia e entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê pulou do seu ventre e Isabel ficou plena de um Espírito Santo. E levantando a voz com um grande grito disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me acontece isso, que a mãe do meu Senhor venha encontrar comigo? Eis que quando o som de tua saudação me chegou aos ouvidos, pulou de alegria o bebê no meu ventre. Bem-aventurada é aquela que creu, porque haverá cumprimento para as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, Maria ouve a palavra do anjo e sabe que a sua prima distante está esperando aquele menininho divino, que ela faz parte da mesma história sagrada, que ela faz parte do mesmo mistério, que ela faz parte da mesma lila, e que o anjo contou isso para ela não foi à toa, foi para que ela pudesse também reverenciar este outro servo, este outro devoto puro. E essa história absolutamente incrível. E ela corre então para ter essa vila, para ter essa aldeia, a qual está escondida a sua prima Isabel. Por quê? Porque ela vive um mistério sagrado. Imagine que a Zacarias foi dito que eles receberiam um menino que seria aquele que prepararia o caminho do Senhor, e o quanto a vida deles foi ornada de mistério temível. Imagine você o que era então o coração de Maria, quando foi dito a ela que o próprio Filho de Deus estaria dentro dela. Então é este tipo de realidade absolutamente inconcebível que essas pessoas viveram. E eles não explodiram.
Imagine nossas vidas ridículas, em que as notícias mais banais nos abalam tanto, e essas pessoas conviveram em cima dos seus ossos, sabendo que dentro deles estavam esses seres de luz. Vocês conseguem compreender que ler esse texto, não conceber a grandiosidade de Isabel e Maria, é motivo de vergonha? Só pessoas profanas e demoníacas podem ler esse texto e não conceber Isabel e Maria como extraordinariamente santas. Não é possível que alguém conceba a profunda santidade de João Batista e a divindade do Senhor Jesus e ao mesmo tempo desprezem os personagens que trouxeram esses seres dentro delas. Pode entender? Então, Isabel está dizendo que a vinda de Maria é uma confirmação extraordinária daquilo que já havia transformado profundamente a sua vida, que era não apenas ter concebido quando não era mais esperado, mas saber que o bebezinho que estava dentro dela era tão grandiosamente importante porque prepararia o caminho de Deus. Então ela diz: como posso ser eu merecedora? Diz que a mãe do meu Senhor, veja que o lugar de Maria para ela não é da prima dela, a prima jovem dela, ou alguém que veio ver, ou alguém que está diante dela, que tem, afinal de contas, esse João tão luminoso. Não, ela entende o peso, como se fosse receber uma rainha em sua casa. Ela diz: o que fiz eu para merecer, para receber a mãe do meu Senhor? Entendeu? Cretino, vagabundo, imundo, que não consegue ter devoção por Maria. É assim que Maria é recebida. Ela é a mãe do Senhor. Entendeu? Eu sei que alguém aqui pode pensar assim: poxa, Marcelo, mas tem necessidade de você ser assim tão agressivo? Não, eu estou sendo suave. Tremendamente suave. É um esforço conservar tanta doçura para falar com esse tipo de alma. Mas é na esperança de que alguém se constranja, se choque e mude um pouquinho do paradigma da sua mente. Muito bem. E Maria disse: a minha alma agradece o Senhor, e alegrou-se o meu espírito em Deus, meu Salvador, porque mirou a humildade de sua escrava. E eis que a partir de agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Todas as gerações, menos os vagabundos indecentes, ó Mãe do Senhor, que não vão considerar você tão especial. Porque em mim fez coisas grandes o poderoso, e santo é o nome dele, e a misericórdia dele é concedida de geração em geração àqueles que o temem. E demonstrou força no seu braço e dispersou os orgulhosos no pensamento dos seus corações, e derrubou os ginastas dos seus tronos, e elevou os humildes. Os esfomeados encheu de coisas boas, e os ricos mandou embora de mãos sem nada. Acolheu a Israel seu escravo, recordado de misericórdia, tal como falou nossos pais, Abraão e a semente dele para sempre. Esse é o famoso Magnificar, né? Esse texto que é muitas vezes, né, visto como uma conexão, né, entre as promessas proféticas do Antigo e do Novo Testamento, na qual Maria, recebendo o agrado de Isabel, recebendo o seu tratamento como mãe do Senhor, ela responde dizendo que está em cumprimento da sua tarefa como serva de Deus. E está falando do poder de Deus. Todo esse texto é como Maria é humilde, como Maria é reconhecidamente alguém que se coloca como instrumento. Diz Thakur Rama Krishna Paramahansa: o mais avançado pensamento é quando você se reconhece como um instrumento de Deus. Isso não significa dizer que nós não tenhamos vontade. Vou beber essa água, olha. Eu senti sede, o meu corpo sentiu sede, eu peguei esse copo.
botei água para dentro do meu corpo, estou olhando para essa câmera, decidi gravar esse vídeo. É claro que tudo isso é minha atividade, é a minha ação. Mas se eu estou direcionando as coisas que eu faço na minha vida para o propósito de servir a Deus, eu sou seu instrumento. Mas se as coisas que eu faço na minha vida não são para servi-lo, não são para o seu agrado, elas podem ser neutras, como por exemplo ir ao banheiro, ou propriamente beber uma água, ou podem ser completamente antagônicas à memória de Deus, o não serviço a Ele, ou a vontade de não servi-lo, como é a vida mundana. Então, quando Maria diz, apesar de toda esta glória que me envolve, eu sei que eu sou instrumento dele, e descreve toda a jornada do universo como o jogo de Deus, porque ele destrona, ele ajuda, ele acolhe, ele presenteia, ele deixa sem nada aqueles que ele quer. Ela está falando que a mãe do Senhor está aqui porque eu sou um instrumento dele. Maria permaneceu com Isabel 3 meses e regressou depois para sua casa. Para Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. E ouviram os vizinhos e parentes dela que o Senhor engrandecera sua misericórdia com ela, e todos se alegraram com ela. E aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e estavam para chamá-lo pelo nome de seu pai, Zacarias. Ou seja, né? Isabel estava com 6 meses de gestação, Maria ficou com ela 3 meses, 7, 8, 9. Ela foi para casa, Maria, e Isabel teve o menininho. Nasceu aquele abençoado que viria para preparar o caminho de Deus para os judeus. Eles queriam chamar o menino de Zacarias para continuar a linhagem do pai. Mas então Isabel disse: não, mas chama-se João. E disseram-lhe que não há ninguém na tua família que tenha esse nome. Porque essa é a ideia, né? Eles iam fazer uma continuidade da linhagem. Sinalizaram ao pai dele como queria que ele chamasse, pedindo uma placa, lembra-se, né? Zacarias não estava falando. E ele escreveu: João é o nome dele. E todos ficaram espantados. Abriu-se a boca dele de repente e a língua dele, e começou a falar bendizendo a Deus. E houve temor entre todos os vizinhos, e por toda a montanha na Judéia eram faladas todas aquelas coisas. Eles viviam num lugar, né, montanhoso, de serra. E foi um assombro, porque sabia-se que há 6 meses, há 7 meses, há 9 meses, aquele Zacarias, servidor do templo do Senhor, havia ficado emudecido depois de uma visão. Então agora foi confirmado que ele realmente recebeu o nome João, que a partir daquele momento ele começou a falar. Então aquela história se espalhou e grande era a expectativa das pessoas a respeito daquele menino João. E houve temor de todos os vizinhos, e por toda a montanha da Judéia eram faladas todas aquelas coisas. E todos os que ouviam colocavam no seu coração, dizendo: o que será este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Então existia uma expectativa de todos a respeito de João, mas eles não sabiam daquele outro. Eles não sabiam daquele outro. Mas a respeito de João existia uma grande expectativa desde sempre. E como isso era importante? Porque ele era aquele responsável por preparar o caminho do Senhor. Então ele deveria ser desde sempre muito respeitado, desde sempre ouvido, desde sempre observado. E Zacarias, pai dele, ficou pleno de um Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e proporcionou redenção ao seu povo e levantou para nós o chifre da salvação. Em casa de Davi, seu servo, tal como falou através da boca dos santos de antanho, seus profetas. Salvação de nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia a favor de nossos pais, recordando a sua santa aliança, o juramento que jurara a Abraão, nosso pai, que nos havia de conceder. Sem temor e livres na mão de nossos inimigos, servimo-lo em santidade e justiça na sua presença todos os dias de nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo,
pois irás à sua frente para preparar os teus caminhos, para dar a conhecer ao seu povo a salvação na libertação dos seus erros. Por causa do coração de misericórdia de nosso Deus, graças ao qual nos visitara nas alturas um sol nascente, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Por causa do coração de misericórdia de nosso Deus, graças ao qual nos visitará nas alturas de um sol nascente, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho de paz. Entretanto, o menino crescia e robustecia-se em espírito, e esteve em lugares desertos até o dia de sua apresentação em Israel. Ou seja, a palavra de Zacarias caracteriza a missão de João. Ele vem para preparar o caminho do Altíssimo. As pessoas compreenderam o que era isso? Zacarias podia entender o que era isso? Isabel podia entender o que era isso? Não. Ninguém poderia entender. Sabe-se que Isabel entendeu, não é? Maria carregava o seu Senhor. Então seu filho era o preparador daquele menino. Mas o que se daria profundamente em relação a toda a jornada era um grande mistério para todos. Podemos dizer que Isabel, Zacarias, José e Maria sabiam que era grande, mas eles não podiam conter tudo. E todos aqueles que de alguma maneira sabiam dessa história estavam assombrados, estavam perplexos, mas não poderiam conceber tudo o que isso era. Hoje, 2000 anos se passaram e nós não podemos conceber tudo o que passou. Tantas camadas de história, tantas camadas de tradição, tantas camadas de ignorância, tantas camadas de desamor foram colocadas em cima de toda essa história, que tudo tendo acontecido diante dos olhos de carne do homem, estamos hoje completamente desconectados de qualquer assombro, de qualquer perplexidade, de qualquer profundo respeito por toda essa narrativa. Temos religiões, temos brigas, temos teologias, temos falsos profetas, temos desejos de poder, mas falta profundamente em nós, em relação a essa história, aquela beleza maravilhosa do encontro de Isabel e Maria. Reavivar esta leitura é chamar a cada um de nós o descobrimento deste poderoso amor, deste senso profundo do sagrado, desta perplexidade maravilhosa perante a graça de Deus, desse senso feliz de servidão que encontramos em Isabel e Maria. Que a graça do Senhor possa nos conceder ao menos um pouco disso, cada um de nós em sua jornada, cada um de nós em sua via, que possamos contemplar com profundo respeito e amor esse mistério sagrado dos devotos puros de Deus. É isso, meus amigos. Esta foi a primeira leitura do primeiro capítulo de Lucas. Eu espero que tenha sido para cada um de vocês profundamente edificante. Eu espero que todos aqueles que ouviram essas minhas palavras compreendam que nenhuma delas vai receber nunca um tipo de pedido de desculpas e coisas do tipo. Está tudo dito assim mesmo. E cada um possa tirar o melhor proveito, pela graça de Deus. No próximo episódio vamos ter o segundo capítulo do Evangelho de Lucas. Nós nessa série aqui, Evangelho capítulo é sequencial, mas o canal tem outras séries, nós intercalamos. Às sextas-feiras temos postagens de outros textos sagrados. É isso, meus amigos. Aqueles que quiserem comentar, comentem. Lembre-se da boa educação. Não façam do anonimato um motivo para serem idiotas. Meçam as suas palavras. Sejam sinceros. Podem contestar, mas entendam o nexo da contestação. E sigamos em frente, pedindo para que Deus nos encha de amor por Ele. Um grande abraço a todos vocês.
Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.